Boa tarde, graça e paz. Eu me chamo Jardelina Macedo da Luz e Silva, sou pastora da Igreja Batista Filadélfia de Roraima e sou auxiliar do pastor Jefferson Fernandes da Silva. E estou aqui para compartilhar uma palavra nesse momento interessante que estamos vivendo, a época natalina, onde não apenas o impacto dessa data afeta a nossa vida familiar, como também no comércio, no dia a dia, nos relacionamentos do trabalho, mas eu gostaria de meditar em um assunto que é muito importante e que está escrito na Palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura no livro de Atos, capítulo 17, versículos 22 e 23. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Nós vimos aqui Paulo numa situação em uma cidade assim muito idólatra, que não conhecia Deus, mas que tinha muita superstição. Mas ele tinha interesse em pregar o Evangelho, falar acerca de Jesus Cristo. Hoje no Brasil nós temos até uma certa facilidade, porque o nosso país, graças a Deus, é um país cristão. E nós temos uma data específica, uma data que celebra o nascimento de Jesus Cristo. Mas uma preocupação de Paulo em relação aos atenienses era de que aquele povo era muito idólatra, era um povo que se preocupava com muitas coisas, muitos homens inteligentes, muitos homens estudiosos, traziam doutrinas, eles eram muito curiosos. E hoje a gente vê na nossa situação que nós também vemos isso, mas não vemos apenas em relação ao sentido religioso. Nós vemos que, infelizmente, tem sido introduzido no Natal situações que não estão na Palavra de Deus. Paulo disse que o coração dele ficava constrangido diante de tanta idolatria no meio daquele povo. E hoje, se a gente parar para analisar, o Natal é símbolo de quê? Quais são os símbolos e o sentido do Natal? Nós ficamos preocupados em as confraternizações, as festas, as comidas, as bebidas, os presentes, mas esquecemos do principal. Infelizmente, nós trouxemos para a celebração do Natal, nós, cristãos, alguns símbolos que não existem nem na palavra. Existem até símbolos que Deus até condena como representantes de ídolos, como algumas coisas, como a árvore, como a figura do Papai Noel, que nós não encontramos na palavra de Deus. Não existe essa figura que é tão, como é que se diz, cultuada, tão propagada, tão ensinada às nossas crianças, criando expectativas que a gente sabe que não são reais, são fantasias que eu não sei se seria bom realmente para as nossas crianças. Eu particularmente acho que não, mas infelizmente algumas pessoas veem isso. Então a gente precisa trazer e resgatar o que é realmente o Natal. O Natal fala do nascimento de Jesus. Nós sabemos que também foi introduzido outra situação. O nascimento de Jesus não foi exatamente em dezembro, nem 25 de dezembro. Se você colocar no Wikipédia, você vai ver realmente por que essa data de 25 de dezembro, que na realidade era uma celebração do solstício. Aí a gente pergunta, e nós cristãos, vamos celebrar o Natal? Bem, o Natal é uma realidade de que Jesus veio, Jesus a salvação, a luz do mundo. A palavra de Deus diz que esse menino nos foi dado por Deus e o nome dele é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Claro que nós devemos sempre relembrar. Então o Natal é para que não esqueçamos isso. Podemos nos confraternizar? Claro, é um momento muito especial. Dezembro é época de férias, é época que os filhos estão em casa, época que estamos com oportunidade, com mais tempo, podemos nos deslocar, estar juntos. Eu acredito que deve ser um momento realmente de confraternização, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para reconciliar os pais aos filhos e os filhos aos pais. Então eu acredito que o Natal deve ser celebrado, sim, mas tirando a parte que traz e que relembra a idolatria que tanto Deus condena, e trazer realmente o sentido de reconhecimento de que Jesus veio, Jesus morreu para salvar a mim e a você, pecadores. O nosso pecado, a Bíblia diz que faz separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus veio com esse propósito de nos restaurar, nos reconciliar com Ele. Então, essa é a mensagem que nunca deve ser esquecida no Natal. Então, se você quiser celebrar dando presentes ao amigo secreto, não tem problema. Mas nunca esqueça que Jesus, Ele sim, é a salvação do mundo.
e Jesus vai retornar. Nós estamos falando sobre o final do mundo. Eu sei de uma coisa, eu vi o sinal ali no céu, que foi o arco-íris, que diz que Deus não vai destruir a terra com água, mas um dia esse mundo vai ser destruído, e por fogo. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai. Então você não precisa se preocupar com isso. Tenho certeza que Deus tem muito para você. E a palavra de Deus diz que é a misericórdia dele que faz com que não sejamos consumidos. E se essa demora ocorre com a vinda e o retorno de Jesus, é para que você tenha uma oportunidade de conhecê-lo. A Jesus, o único Deus e Senhor. Bem, então eu gostaria que você procurasse uma igreja mais próxima da sua casa, para que você conheça o Evangelho. Conheça não apenas de uma cultura, porque nós recebemos uma herança cultural, uma herança religiosa que infelizmente introduziu muitos erros e nós precisamos consultar a origem, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, meu conselho para você é: procure uma igreja evangélica, haverá defeitos lá também, e é por isso que você deve consultar a palavra. A Bíblia diz que os bereanos, eles eram muito inteligentes e foram elogiados. Por quê? Porque eles consultavam todas as coisas que ouvia. Ele consultava nas Escrituras Sagradas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Então, assista sempre o Alternativa Gospel, que está sempre trazendo uma mensagem interessante para você.